Olá, tudo bem? Professor Victor e você resolvendo as questões da Unesp. Vamos lá? Vamos! Seguinte, hoje é segunda-feira, ontem a prova aconteceu, hoje de manhã já dei aula e agora estou gravando as questões. Os meus alunos gostaram muito dessa questão 89, é interdisciplinar. Você precisava ter conceitos de geografia, conceitos de matemática, mas era uma questão tranquila nesse aspecto, tá? Quase nada, bom, nenhuma conta, vai, só uma averiguação da tabela, tá certo? Vamos ver? Vamos ver? Ó, nos períodos chuvosos do ano são frequentes os movimentos de massa. No esquema a seguir, que ilustra tal situação, foram omitidos os processos naturais indicados pelos números 1 e 2, que completariam, né, corretamente as respectivas lacunas. Esse processo natural 1 altera as rochas, o processo natural 2 remove partículas das rochas desgastadas pelo processo anterior. Esse processo 1 aqui está relacionado com essa chuva, que tal intemperismo, sim? E esse processo 2 aqui, olha só, um processo erosivo acontecendo, que tal erosão? Né? Ó, o 3 fala do transporte por agentes naturais que move as partículas, e o 4, as partículas se assentam no processo de sedimentação. A declividade percentual de uma encosta, calculada pela razão entre a sua componente vertical e a componente horizontal, declividade. Você tem um componente vertical e uma horizontal. Quanto maior for a componente vertical, comparativamente falando à horizontal, você tem uma maior inclinação, uma maior declividade, ok? E o tipo de material de que é composta essa encosta também é importante. São dois os fatores que podem causar instabilidade e deslizamentos. Ou seja, o material que corre sobre ele mesmo, isso provoca, por exemplo, um deslizamento, e a inclinação grande, tá bom? Também provoca o deslizamento. A imagem a seguir mostra ângulos de repouso que representam o ângulo máximo que o talude de um material inconsolidado pode ter sem desabar, para os dois tipos de materiais de uma encosta. Então, ó, você tem aqui um exemplo de partículas menores e mais arredondadas, como areias finas, que deslizam mais facilmente umas sobre as outras, resultando um ângulo de repouso menor, ó, ângulo de repouso 35%. E você tem partículas maiores e mais irregulares, como a dos seixos, que tendem a se encaixar melhor, aumentando a estabilidade e o ângulo de repouso. Tá? Ó, ângulo de repouso bem maior, 45 graus. Quer dizer, bem maior. É maior, né? Tá? Você tem aqui os dados de seno, cosseno e tangente desses dois ângulos. E sem que se saiba exatamente se uma encosta é composta de partículas menores ou maiores, a declividade percentual máxima para que ela não seja suscetível ao movimento de massa e os processos naturais indicados pelos números 1 e 2 são, respectivamente, 2 pontinhos. Bom, eu já havia dito que o 1 é erosão. Desculpa, não. Eu havia dito que o 1 era aquele lado alto, né? Então é o intemperismo. O 1 é o intemperismo. Tá aqui, ó, intemperismo. Então são os dois últimos itens, ou D ou E, tá? E eu não sei qual que é o material. Se eu não sei qual que é o material, eu tenho que me precaver. Ora, se eu não sei qual que é o material, eu vou trabalhar com ângulo que me dê segurança, ou seja, 75 graus. Como a declividade é importante, ou seja, as componentes horizontal e vertical são importantes, você vai perceber que um elemento muito importante nesse processo, bom, primeiro vou usar 35 graus, ok? Certo? Eu acho que eu estou na frente aí, né? Eu estou na frente, tá? Então, deixa eu sair da frente. Eu vou usar 35 graus. E o elemento importante desse processo, já que eu preciso verificar o delta H e esse delta H, eu pensei em altura. E aqui, delta, sei lá, delta X, eu preciso analisar a vertical
e eu preciso analisar a horizontal. Quem faz esse processo é a tangente, não é? Que calcula a variação, ou melhor, a variação, o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Cateto oposto sobre o cateto adjacente vai ser a medida da tangente. Medida da tangente vai me dar 0,7, ou seja, o cateto oposto, se ele tiver, só para você ter uma ideia, 70 centímetros, eu já ia colocar em porcentagem, né? Se o cateto oposto tiver 70 centímetros, aqui vai ter 100 centímetros, ok? Então, você vai ter essa declividade de 70%. A alternativa é a alternativa D, ok? Tudo bem? Gostou dessa questão? É uma questão bem tranquila, né? Uma questão que você poderia já logo de cara já olhar e já marcar a alternativa e partir para a próxima. Legal? Ó, bons estudos e até a próxima. E depois me conta nos comentários o que você achou, tá bom? Até!